Fala pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a geometria básica, passar ali por algumas ideias principais que vão nortear os nossos estudos de geometria, tá? Principalmente falando sobre triângulos e quadriláteros. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho das definições e elementos de triângulos. Então, dados 3 pontos quaisquer, A, B e C, que não são colineares. O que é ser colinear, gente? Colinear é que está na mesma reta, né? Mesma, linear, linha, né? Reta. Então, estar na mesma reta. Se eu tiver 3 pontos numa mesma reta, quando eu for unir eles, eu vou formar uma reta. Eu não vou formar um segmento de reta. Eu não vou formar um triângulo, né? Então, dados 3 pontos, A, B e C, que não são colineares. A reunião desses segmentos AB, então do ponto A e B, BC, então ponto BC, e AC, entre o ponto A e o ponto C, é denominado triângulo. Tá? Então, isso aqui é uma definição bem, digamos, matemática, né? Do que seria um triângulo. Né? A gente tem aquela ideia mais intuitiva da figura. Isso aqui seria mais em palavras, como seria isso. Então, é a região formada pela conexão de 3 pontos não colineares, certo? E os elementos de um triângulo são vértices, lados e ângulos. Então, por exemplo, aqui nesse desenho da esquerda, a gente tem um triângulo. Eu tenho 3 pontos A, B e C, que quando eu uno eles, eu formo uma região fechada de 3 lados, né, em roxo, 3 vértices em amarelo, certo? E à direita, eu já tenho o caso em que os meus 3 pontos escolhidos, E, F e G, são colineares. E aí, quando eu junto eles, eu formo uma reta. Né? Eu não vou ter uma região fechada no espaço. Eu vou ter simplesmente uma linha reta aqui, um segmento de reta. Então, por isso que não pode ser colinear. Beleza? E aqui, né, os elementos que eu comentei. A gente tem em roxo os lados do nosso triângulo. Né? AB, então, o lado que junta os vértices A e B. AC, que une os vértices A e C. BC, que une os vértices B e C. A gente tem aqui os ângulos em vermelho, né? O A, o B e o C. Geralmente, né, não é uma regra, mas geralmente a gente utiliza para denominar o ângulo a letra que denomina o vértice em que esse ângulo está e o acento circunflexo sobre ele, certo? Então, o ângulo A, chapéu, seria esse ângulo aqui no vértice A. O B, chapéu, seria o ângulo no vértice B. E o C, chapéu, seria então o ângulo no vértice C. Beleza? Então, geralmente, né, pode aparecer numa questão essa notação aqui, triângulo ABC. Então, para denotar a figura triângulo ABC, né, de vértices A, B e C. Bom, falamos ali dos elementos, definições. Vamos falar um pouquinho agora das propriedades dos ângulos de triângulos, que é uma parte muito importante da geometria. Então, muito, 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 muito importante. Né? A gente tem duas regrinhas assim que tem que saber para poder fazer várias questões. Primeira delas, cada ângulo externo do triângulo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, aqui está a forma escrita, né, em português, como que seria essa propriedade. Mais à frente a gente vai fazer alguns exercícios para fixar bem isso. E a segunda regra, né, a segunda propriedade dos ângulos, é que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus em todo triângulo. Então, não importa o triângulo que seja, da forma mais bizarra, menor, maior possível que ele seja, se eu pegar os 3 ângulos dele e somar, a soma vai dar 180 graus. Tá? Então, como assim? Vamos olhar aqui esse exemplo de questão. Determine os valores de x e de y. Então, aqui a gente tem na figura o triângulo ABD, certo? Então, formado pelos vértices A, B e D. E o triângulo DBC, formado pelos pontos D, B e C. E a gente tem os ângulos de 120, 30, 60 e 100 graus. E a gente quer descobrir x e y, que são os ângulos em roxo. Então, vamos voltar só um instantinho para a primeira regra. Cada ângulo externo, certo, é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Primeira coisa, o que é um ângulo externo? Gente, o ângulo externo é esse ângulo de 100 graus aqui, por exemplo. Então, se eu pegar o triângulo D, B e C, esse ângulo de 100 graus, ele é formado por quem? Ele é formado pelo lado
CD do meu triângulo e pela prolongação do lado BC. Isso é o ângulo externo, né, do vértice C. O ângulo interno é esse cara aqui. Esse é o ângulo interno e o 100 graus é aqui o meu ângulo externo, beleza? Então o ângulo externo é sempre formado por um lado do meu triângulo e o prolongamento do outro. Eu posso pegar outros ângulos externos também, não tem problema nenhum. Posso pegar, por exemplo, esse prolongamento e esse lado BC, por exemplo. Esse aqui seria um ângulo externo também do vértice C, certo? Então, ângulo externo eu posso ter vários, né? Eu tenho que sempre exemplificar qual que é que eu estou falando sobre. Então, nesse caso, estou falando desse ângulo externo no vértice C. Ele vale 100 graus, certo? Uma propriedade dos triângulos é que o ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Quem são os ângulos internos do triângulo DCB que não são adjacentes, não estão ao lado do ângulo de 100 graus? O próprio 60 e o y. Então, de acordo com essa nossa propriedade, a gente tem que ter, primeiro, que y mais 60, dois ângulos internos, somados tem que dar o ângulo externo não adjacente, que é o 100 graus. E assim a gente descobre o y. Y mais 60 tem que dar 100, passa subtraindo, o nosso y tem que ser igual a 40 graus. Então aqui já foi uma parte da nossa questão, né? Descobrir o y. E a gente utilizou o quê? A propriedade primeira ali que eu citei, que a soma dos ângulos internos, de dois ângulos internos de um triângulo, é igual ao ângulo externo não adjacente, certo? E agora, a gente pode olhar o triângulo A, B e D e utilizar a segunda propriedade, que era a de soma interna dos ângulos internos do nosso triângulo, né? Então, quem são os ângulos internos? 30, o 120 e o x. E qual que é a propriedade? A soma dos ângulos internos sempre é igual a 180 graus, em qualquer triângulo. Então, se 30 mais 120, que é 150, mais x tem que dar 180, o x vai valer 30 graus. Beleza? Então, aqui foi só para exemplificar as nossas propriedades, certo? Que são essas duas. Cada ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. E a soma de todos os internos em um triângulo é sempre igual a 180. Beleza? Então, vamos parar por aqui, falar um pouquinho de triângulos, né? E aí voltamos na próxima aula para falar um pouquinho das classificações, que é um assunto um pouquinho mais longo.